Igreja, a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer pastor Itamar, bispo Ides, pastor Samuel, pela honrosa oportunidade de estar nesse púlpito para estudarmos a palavra de Deus, numa igreja muito rica, no ministério da palavra, tanto em quantidade quanto em qualidade. Então, quero repetir aqui um jargão de todos nós que aqui subimos, Sempre o nervosismo muitas vezes bate, porque é muita responsabilidade. Por mais que tenhamos uma certa experiência de falar em público, que a minha atividade muitas vezes exige, Mas aqui é falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus aos nossos corações, para fins de edificação, de advertência, crescimento espiritual. Então é muita responsabilidade. Então louvo a Deus pelo nosso bispo, bispo Ides, pastor Samuel, pastor Itamar, toda a diretoria da Escola Dominical, por esta oportunidade. E um tema tão atual, falar sobre a suficiência de Cristo em meio às dificuldades. E que dificuldades que estamos a passar, irmãos? Elas passaram aí mais de um ano, quase 2 anos do início da pandemia, e nós estamos ainda lidando com feridas, com dores, com feridas não apenas físicas, mas emocionais, econômicas. Ao mesmo tempo aí, muitos com receio, e com temor, pavor, alguns até com pavor, preocupações aí sobre essas informações que vem a nós todos os dias aí, principalmente sobre essas consequências dessa nova variante Delta, e todos nós já ficamos preocupados, qual que é a próxima letra grega, Qual a próxima letrinha grega que está nos esperando aí numa esquina. Mas essa lição é muito oportuna para todos nós, mesmo diante dessas, porque aqui está dizendo, já no item 1, e eu quero aqui cumprir aqui os objetivos da lição. Primeiro objetivo, ensinar a realidade dos momentos difíceis. 2, percepção de Paulo ante as diversidades, aí nos valendo da carta aos Filipenses. E por último, mostrar que Cristo é suficiente em nossas vidas, Já no capítulo, no primeiro item aí da lição, que fala da realidade dos momentos difíceis. E essas calamidades, aflições, sofrimentos, e no caso específico, doenças, violência, que eu lido, sou titulado uma vara criminal, então, todo dia lidando ali com essa humanidade caída, com consequências de pecado individual, consequência também do pecado na sua origem, lá no tronco original do pecado de Adão, lidando diariamente com relação a isso. Mas como enfrentar? E essas consequências dessas tragédias? E aí, vai depender muito, irmãos, de como enxergamos, de como visualizamos essas consequências e essas tragédias. São as denominadas cosmovisões. A nossa maneira de enxergar, a denominada cosmovisão cristã, ela tem esperança, há alento, porque nós enxergamos baseados na verdade bíblica. Aqui nessa verdade contida na palavra de Deus. Então, há esperança mesmo diante dessas adversidades que nós estamos a conviver diariamente. Agora, o problema é que grande parte da humanidade não tem essa visão bíblica que temos. Não enxerga o sofrimento humano como nós enxergamos. Há uma cosmovisão materialista, ao materialismo, em que tudo que acontece, e acontecem as coisas boas e coisas ruins, não é isso? O famoso bem e o mal. Para esses materialistas, não tem um sentido, não tem um propósito. Não estariam aí. Por quê? Porque estaria de acordo com a chamada lei natural, ou as leis físicas que governam o mundo. Tem outra cosmovisão, chamada de cosmovisão maniqueísta,
onde que tudo que acontece de bom ou de ruim são governados aí por essas forças do bem e forças do mal que sempre estão em conflitos. Então, tanto uma como outra, ao contrário do que nós professamos, grande parte da humanidade continua rejeitando aí essa lógica da existência de Deus. Só que a nossa maneira é diferente. Nós abraçamos uma fé, que é a fé cristã, mas que não nos retira dessa realidade de dificuldades. Porque muitos acham que porque somos crentes e confiamos em Deus, nosso Deus tudo posso naquele que me fortalece, e vai tirar nós aqui, como num passe de mágica, dessa realidade de sofrimento. E não é. E aqui, nossos pastores, certa vez foi o bispo que disse isso aqui, nós não somos super-heróis. Por abraçar essa fé cristã, achar que podemos tudo, que não, posso tudo naquele que me fortalece, está proibido, não vamos entristecer, não vamos sofrer, e não pode chorar com as dores, com os sofrimentos, nada disso. Tanto é que o último item da lição aqui é fortalecidos no Senhor Jesus, e só é fortalecido quem está frágil, quem está fraco. O Senhor não ia dizer fortalecer os fortes, não, fortalecidos no Senhor. Então nós temos nossos momentos sim de fraqueza, mas vamos sermos fortalecidos em Cristo. Agora, é a nossa visão, como enxergamos, não é? Então, a nossa verdade, como nós enxergamos essas realidades, começa por crermos num Deus Todo-Poderoso, né, que criou os céus e a terra, que criou o universo e tudo que nele há. E nós cremos que esse Deus governa, independentemente das adversidades, porque você está passando, porque eu estou passando. Ele tem um controle da história. Essa história tem um início, tem um meio e tem um fim. E mais ainda, estudamos na lição, na revista anterior, sobre o caráter, as qualidades desse Deus, né? E cantamos aqui hoje, né? Seu poder é inigualável. Nosso Deus justo, nosso Deus amoroso, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Deus justo. E cantamos aqui hoje também, né? Que o amor desse Deus é maior do que o meu pecado. É maior do que os nossos pecados. E esse amor de Deus perdoa todos os pecados, embora Ele abomina o pecado. Porque o pecado afasta, nos torna desqualificados diante de Deus. Então nós cremos, e pelo amor de Deus, esse amor que é maior do que o meu pecado, Ele nos deu o seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer numa cruz, para salvar a mim, aos irmãos, a todos aqueles que creem nele e se arrependem dos seus pecados. Agora, nesta história, e que tem um controle de Deus, há sofrimentos, há gemidos, há dores, há sucessos, há insucessos, há pandemia, há doenças. Mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus é bom e misericordioso o tempo todo. Não é isso? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então não há dúvida que o tempo todo Ele é bom. E se inclina para nós. Mas Ele concede o seu Filho, por quê? Porque pecamos. Lá em Romanos, né, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que aquele que peca está destituído da glória de Deus? Porque se afastam de um Deus que, embora amoroso e tudo, é um Deus santo. E também lá em Romanos 3, no mesmo capítulo, está dizendo, não há um justo sequer, no versículo 10. Ou seja, eu não sou inocente. Os irmãos não são inocentes. Não há um inocente. Agora olha aqui, cosmovisão bíblica. Eu não sou inocente.
Os irmãos também não são inocentes. Não há um inocente, segundo a palavra de Deus. Mas olha a nossa visão aqui, ó. Nós somos valiosos para Deus. Mesmo não sendo inocente, somos valiosos para Deus. Mas cedemos ao pecado. E também lá em Romanos, só que agora no capítulo 6 diz que o salário do pecado é a morte. Por que essa consequência tão grave? Porque o pecado me torna indigno de Deus, né? Me desqualifica para viver com Ele. Por isso que quando erramos, pecamos, entristecemos o Espírito Santo, porque somos morada do Espírito Santo. Aí como é que pode uma pessoa que está ali pecando, está qualificado para ter alguém santo morando dentro dele? E se nós almejamos o céu, como é que pode termos essa qualificação para estar com Ele? Mas como um hino cantado aqui hoje, o meu pecado é muito menor do que o amor desse Deus. Aí eu pergunto, já vendo o item 1.2 da lição, mas será que tudo de ruim que está acontecendo, que aconteceu no passado, tragédias, são consequências do pecado individual? Do meu pecado individual, ou do pecado de alguém? Ou seja, são consequências de nossas ações? Em algumas situações sim, porque, veja bem, cosmovisão bíblica. Gálatas 6:7. Aquilo que plantamos, certamente colheremos. Aqui e também na eternidade, porque sabemos que existe uma eternidade com Deus e eternidade sem Deus. Aqueles que vão viver uma eternidade sem Deus é porque a semente que estava na mão dele no passado plantou aquilo, né? Então, em algumas situações sim, toda ação gera uma consequência, né? A lei da semeadura, o que você planta, você colhe. Então nós temos que refletir, que é pensar sobre quais são as sementes que estão nas nossas mãos. Quais são as sementes que nós estamos plantando? Agora, Deus está no controle de tudo. Não tenha dúvida quanto a isso, irmãos, no seu sofrimento, no seu sucesso. E Deus usa um acontecimento da nossa visão, cosmovisão bíblica. Deus usa esses acontecimentos ruins, muitas vezes consequência de nossas ações, da minha ação direta ou da ação de outra. Deus usa esses momentos para cumprir o seu plano, o seu propósito. E a palavra de Deus diz que esse propósito de Deus, antes mesmo da criação do mundo, ele já tinha sido estabelecido. Então, muitas vezes, essas consequências ruins, Deus está usando aquela tragédia, aquele acontecimento, para o seu plano. E nós não cantamos aqui, e muitas vezes choramos, quando cantamos esse hino, os planos de Deus são maiores do que os meus, os seus. E muitas vezes nós estamos passando por uma dificuldade e esquecemos desse hino, né? Então, mas o meu plano não deu certo, né? E principalmente, algumas desses acontecimentos oriundos da minha atitude, da atitude de cada um de nós, principalmente vai nos levar ao arrependimento, né? Metanoia, verdadeiro arrependimento. Aquele que agrada a Deus, né? Então, nessa caminhada aqui, vai ter lutas, tem sofrimentos, né? E eu pergunto, quem não vivenciou algo semelhante em sua vida? Alguma tragédia, alguma dor, algum sofrimento, quer por conduta individual, errada nossas, pecado, ou quer consequência, ou uma consequência de uma conduta, de uma ação, de uma outra pessoa. E para não dizer que estou aqui apenas trazendo conhecimento teórico, o que li, o que estudei, eu me incluo nessa situação. Eu já vivenciei isso. Sofri consequências, danos, por uma conduta equivocada minha. Aí, equivocada é um nome até chique, né? Por pecado. E quem nunca
sofreu uma consequência por pecado de outro, por uma atitude, ação de outrem. Eu também já. Agora, no meu caso específico, eu tenho certeza, nas situações também ocorridas com os irmãos, pela graça e pela misericórdia de Deus, nesses acontecimentos trágicos aí da minha vida, irmãos, Deus estava me corrigindo. Cosmovisão cristã. Deus estava me ensinando. Agora, se ensinou e você aprendeu, então vamos aprender a lição, né? E não cometer mais, não ter mais aquele equívoco. Então, pela graça e misericórdia de Deus, eu aprendi. E brotou dentro de mim, e eu creio que brotou também no coração de muitos, o verdadeiro arrependimento. E nós temos aqui na palavra de Deus vários exemplos de tragédias, de tempestades, de acontecimentos ruins, de homens de Deus aqui, alguns lá no patamar de heróis da fé, e que sofreram ali tempestades e tragédias por ações equivocadas. Mas nós temos outros que estavam na direção de Deus, obedecendo a Jesus Cristo, e a tempestade veio. Veja Jonas. A tempestade alcançou a Jonas, mas qual foi o objetivo? Para que ele voltasse a obedecer. Mas nós vemos nos evangelhos que Jesus, logo após aquela multiplicação dos pães, Jesus vai orar e chama os discípulos, atravesse para o outro lado do mar da Galileia. E os discípulos obedeceram ou não? Obedeceram. Seguiram a ordem de Jesus. E o que aconteceram com eles lá no meio do mar da Galileia, do outro lado, onde Jesus mandou? Tempestade. E nós lemos aqui que durou horas, né? Então você tem Jonas, tempestade, volte a obedecer, Jonas. E os discípulos, Senhor, vou lá para o outro lado do mar, tempestade, é para voltar a obedecer? Não, Deus tinha um plano para Jonas diante daquela tempestade, Deus tinha um propósito para os discípulos diante daquela outra tempestade. Os discípulos tiveram uma intimidade maior com Deus. E o que eu aprendo muito nesse episódio dos discípulos, irmãos, e que inclusive aconteceu comigo agora recentemente. Jesus sim acalmou o mar, a tempestade, horas depois. Mas Jesus estava orando naquele momento. Isso nos ensina que ainda hoje, enquanto nós estamos passando por essa tempestade, Jesus está lá ao lado do Pai intercedendo por nós. Pai, teu filho está ali sofrendo, ele está orando, está chorando. E o que eu aprendo é que Jesus sim acalmou a tempestade, que era um evento externo. Mas se nós lermos lá naqueles versículos, nós vemos que Jesus primeiro acalmou o coração dos discípulos. Tenha bom ânimo. Aí depois que acalmou o coração deles, Jesus sim, acalmou a tempestade. Uns 2 meses atrás eu estava angustiado, em casa, chorando, vinha para a igreja, chorando com alguns problemas no trabalho, era para ser uma coisa boa, e o negócio tumultuou, um processo de promoção, de tudo aquilo. E eu sei que Deus tem propósito na minha vida, e eu triste. Mas nós temos pastores aqui, viu, irmãos? Bispoídes, pastor Samuel, comuniquei a eles, externei a eles, são minhas autoridades espirituais, né? Externei a eles a minha angústia, meu sofrimento. E um culto de terça-feira, saí ali, e aí o pastor Samuel orou por mim, porque eu já estava no momento, já não estava nem querendo mais aquela questão que precisava ser resolvida. Eu queria era paz no meu coração, queria tranquilidade. Então muitas vezes, um momento adverso na nossa vida, uma tempestade tamanha, é grande, mas a dor na alma e no coração parece que é maior ainda. E muitas vezes nós estamos querendo resolver aquela tempestade, aquela questão externa. Mas Cristo está dizendo para nós, meu filho, acalma, eu quero resolver primeiro a questão interna do teu coração. Eu quero que você volte a ter paz, que você volte a ter alegria, a verdadeira alegria que está aqui no item 3 da nossa revista. Calma, aquela tempestade vai passar sim, mas olha, aquietai-vos.
E depois daquela oração, já dormi bem, no dia seguinte eu estava em paz, comigo mesmo, que viesse. E aí Deus aquietou meu coração e resolveu também meu problema. A tempestade externa foi resolvida. Esse é o nosso Deus. Agora eu pergunto, aquele ímpio, aquele que não conhece essa verdade que está aqui na palavra de Deus, ele consegue ter essa visão, esse alento? Essa que é a diferença do ímpio sofrer e de nós que abraçamos a fé cristã sofrer. Porque Deus permite o sofrimento tanto para o ímpio como para o justo, né? Mas essa é a diferença. Aqueles que creem em Jesus Cristo, como nós, irmãos, essas consequências do sofrimento, da tragédia, das dores, das doenças, é diferente daquele que não professa a fé cristã, né? Vai nos levar à correção, como eu falei, edificação, arrependimento. Pode nos tornar bênção na vida das pessoas. Mas como que o meu sofrimento vai ser bênção na vida das pessoas? Vai demonstrar nossa fé em Cristo Jesus para outras pessoas. A pessoa está ali fora orando, mas aquela luta que o Wilson está passando, que aquela pessoa, aquela minha amiga está passando, como é que é isso? O que é isso? Ah, é a fé dela. Mas eu não consigo passar por isso com aquela serenidade, eu não consigo. Então Deus também, olha, espera um pouquinho, eu quero demonstrar, a sua fé vai ser testemunho para outras pessoas. Nos leva também com relação ao sofrimento de Cristo. Muitas vezes eu me parto no sofrimento, falei, meu Deus, mas Jesus sem pecado nenhum sofreu o que sofreu, acusações falsas, julgamento injusto, condenação injusta, espancamento, cruz, carregou os meus pecados. O próprio Jesus sofreu, né? Em determinada perspectiva, Jesus também teve a oportunidade de sofrer aí essa questão do juízo de Deus, né? Quando ele diz, Senhor Pai, Deus, né? Deus meu, por que me desamparaste? Então, muitos também, irmãos, estão a sofrer em virtude de conduta individual, de terceiro, mas também nem sempre é assim. Também é em virtude do juízo já prévio de Deus para esse mundo caído. Natureza pecaminosa do homem, lá da origem de Adão. Em Eclesiastes 7, versículo 14, diz o seguinte, nos tempos bons nós temos que comemorar. E nos tempos ruins, temos que refletir, pensar. E refletir sobre isso mesmo, sobre o cuidado permanente de Deus. Temos que, nesse momento de sofrimento, almejar o céu. Temos a consciência que somos peregrinos, que nós vamos morar com Deus, que esse sofrimento também alcança a nós cristãos, que nós estamos aqui nessa realidade caída. Agora, um outro alento para nós cristãos, dentro dessa visão bíblica, que é o item 1.3, é que nesses momentos difíceis, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que está aqui na nossa lição. A palavra de Deus diz, por intermédio de Paulo, do apóstolo Paulo, que as nossas provações são leves e passageiras. Aí algum irmão, o senhor não conhece meu sofrimento para falar que é leve. O seu pode ter sido leve, passageiro, mas o meu não foi. É porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós achamos que aquele problema é o único, né? E realmente que não vai passar. Porque nós só olhamos aquela circunstância. Aí não olhamos para trás os outros livramentos que Deus nos concedeu semana passada, mês passado, 2 anos atrás. E a palavra de Deus diz, né, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aqui muitos, é até uma frase dita por muitos pregadores e professores, né? Deus nos livra do sofrimento, sim.
Mas em outras ocasiões, ele não vai livrar dos sofrimentos, né? Ele vai diminuir ali o dano, né? Vai minorar ali aquelas consequências, né? Vai aliviar as dores. Em outras ocasiões, ele vai dizer a nós, como disse para Paulo: Paulo, minha graça te basta. Eu estou cuidando, você vai conviver com isso aí, mas tenha certeza, isso não vai te sucumbir, não vai te levar à sua sobrança. Você não vai sucumbir. Eu estou com você. Porque mas tem orações que Deus não ouve e não atende. Irmãos, olha aqui na palavra de Deus. Timóteo, que amigo do apóstolo Paulo, companheiro de Paulo, homem de Deus. Eu pergunto, será que Paulo nunca orou para que Deus curasse aquele problema estomacal, aquela doença que acompanhava Timóteo? Claro que orou. Mas nós vemos aqui, muitas vezes é Paulo orientando: Timóteo, cuide desse problema seu no estômago aí. Orou sim, orei ali, orou. Elias foi direto para o céu, mas tinha doença psicossomática, né? Eliseu, nós analisamos no Antigo Testamento, né? Os feitos de Deus por intermédio de Eliseu. Quantas pessoas foram curadas? E a Bíblia diz que Eliseu era um homem doente, né? Então, muitas vezes a resposta de Deus é sim às nossas orações. Em outras ocasiões é não. Em outras ocasiões é o silêncio. É o silêncio. Jó, por que estou sofrendo? Por que eu nasci? Por que esse sofrimento meu não passa? E nós sabemos da história de Jó. Jó foi um acúmulo de sofrimentos aí que todos nós temos. Uns é problema de saúde, outro é problema financeiro, outro é problema familiar. Jó foi tudo, né? E ele parecendo um filósofo. Porque muitas vezes a filosofia, tanto a grega como a atual, quer fazer pergunta, né? Por que o homem sofre? E qual foi a resposta do Senhor para Jó? Não respondeu, fez só perguntas, né? Mais de 70 perguntas. E as perguntas do Senhor para Jó foi o que? Apresentando: Jó, olha, eu sou poderoso, Jó, sou Criador dos céus e da terra. Tudo que aí tem, fui eu que criei. Eu tenho um controle da história. Eu sou gracioso, majestoso e tal. Então, de certo modo, a Bíblia, em algumas situações, nos explicam a causa do sofrimento humano. E nós que entendemos essa questão do pecado individual, da natureza pecaminosa da humanidade. Mas, na verdade, o que o Senhor quer conosco no sofrimento é que possamos compreender o seu propósito, o seu plano. Embora muitas vezes vai nos dar explicações com relação ao sofrimento. Por isso que quando, como diz Salomão, os momentos ruins, reflexão. Reflexão. Agora, grande parte da humanidade, como eu falei, os materialistas, os maniqueístas, rejeita Jesus Cristo. E muitas vezes o sofrimento deles pode ser consequência, né? Essa dor, sofrimento, lutas, doenças, pode ser sim, talvez uma consequência aí da antecipação desse juízo final de Deus. Ou, lá em Apocalipse fala, né? No momento em que todos os livros serão abertos, né? E nós vemos aí. Só que o mesmo terremoto que aconteceu lá no Haiti, que derrubou a casa daquele adorador de vodu, também pode ter destruído a casinha do nosso irmão da Igreja Assembleia de Deus, lá de Porto Príncipe. E nós vimos aqui essa doença terrível que acometeu os de fora e acometeram aqui irmãos valorosos nossos aqui. Muitos Deus curou,
outros Deus levou para estar consigo. E o apóstolo Paulo diz, né, o viver é Cristo. Mas em determinado momento Paulo diz o quê? Que o morrer é lucro, né? O morrer é bom. Aí em Efésios ele fala que o morrer é estar com Cristo. John Wesley certa vez disse o seguinte para os irmãos metodistas lá de Londres, né? Nosso povo morre bem. Aí alguém diz, irmão Wilson, falar para nós, nosso povo morre bem. Quando ele falou isso, é nessa ótica paulina. Olha aqui, a cosmovisão cristã. É nessa ótica paulina, de que realmente o viver é Cristo, e eu quero viver aqui com Cristo. Deixa-se viver com Cristo na eternidade para depois. Eu tenho minhas filhas ali, minha esposa, tenho essa igreja maravilhosa, eu quero continuar aqui, irmãos. Mas nessa visão, como enxergamos o sofrimento, o ímpio, diante da morte, não tem essa nossa visão de que o morrer é estar com Deus, de que o morrer é bom, de que o morrer é lucro. Olha o alento da palavra de Deus para a humanidade. Então é nessa ótica que nosso irmão John Wesley diz que o nosso povo morre bem. E aqui Paulo traz o contexto da cidade de Filipos, na carta encaminhada àqueles irmãos. E muitas vezes nós só olhamos aqui o sofrimento de Paulo naquele momento. Realmente, é uma das chamadas epístolas da prisão. Que quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso, provavelmente em Roma, mas Atos e aqui em Filipenses nos leva a crer e acreditar que não era uma prisão no sentido de hoje, com privação total do direito de liberdade, 24 horas. Não, se assemelha com o que nós temos hoje aqui de prisão domiciliar. E aqui provavelmente ele estava acorrentado a um soldado. Mas era humilhante, sim. É um sofrimento. Eu já vi alguém dizendo o seguinte, olha, Paulo tinha uma certa liberdade, realmente ele tinha uma liberdade para pregar, para receber apoio material. Tanto é que a igreja de Filipos, muito generosa, auxiliava financeiramente Paulo, encaminhou um dos seus irmãos, Epafrodito, para ajudá-lo lá em Roma. Né? E aí alguém escreveu uma frase, eu vi uma frase num livro, que isso me levou à reflexão. Ela diz o seguinte, Paulo estava preso, sim, estava sendo humilhado, sim. Mas, na realidade, quem estava preso era o soldado, né? Porque Paulo tinha liberdade para pregar o evangelho. E nós sabemos que várias pessoas ali, inclusive da alta cúpula do Império Romano, foram alcançados, né? Creram em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, por causa da pregação de Paulo naquele momento. Então, essa cidade de Filipos era na entrada do continente europeu. Olha que interessante, Paulo estava em Troade, está lá em Atos. E o Espírito Santo o compungiu aí para Macedônia, para a Europa. Parece que ele estava tranquilo lá em Troade. Aí ele vai para Filipos, na sua segunda viagem missionária. Chegou lá em Filipos, foi bem recebido, né, irmãos? Espancado, açoitado, arrastado na cidade, por ordem dos administradores e dos magistrados da época. Essa foi a recepção a Paulo. O Espírito Santo, vai para aquele lugar. E ele vai lá, chega o sofrimento. Cosmovisão cristã. Estamos no caminho, obedecendo a Cristo, e a adversidade chega na esquina. Agora, como superar, como enfrentar, temos que estar alicerçado aqui, na alegria e na capacitação do Espírito Santo diariamente. É vir no culto de domingo e terça-feira, ler a palavra de Deus, jejuar, orar e tudo isso. Vai nos capacitando. Mas ali, Deus tinha um propósito da vida dele. Olha, aqui está muito tranquilo, vai para lá. Mas você vai ser açoitado, espancado, vai ser preso. Mas olha aqui, a sua prisão tem um propósito, viu? Tem uma família lá que eu quero conquistar para o meu reino. O carcereiro e sua família. E era uma cidade, provavelmente com 10 mil habitantes. A maioria da população não era romana. Mas a cultura, a administração era romana. O senhor daquele povo era César.
Mas quem era o senhor daquela igreja? Aliás, a primeira igreja criada no continente europeu. Quem era o senhor daquela igreja? Jesus Cristo, e não César. E em virtude disso, teve sofrimento, teve perseguição? Claro que teve. Paulo, que depois se identificou como romano, e os magistrados lá, né? Tiveram que pedir desculpa, perdão, o que é isso? Mas sai daqui. Você está pregando sobre outros deuses. Uma comerciante de púrpura, irmã Lídia, né, foi alcançada aqui pela graça, foi muito útil no evangelho, recebeu os irmãos na sua casa. Então nós temos aqui, uma comerciante aceitou Jesus, um carcereiro aceitou Jesus e uma escrava, né, que dava lucro aos seus patrões pagãos lá, com espírito de adivinhação. Aí Paulo vai embora. Aí falamos, Paulo, quando escreveu essa carta, estava em sofrimento. Sim, perseguido por Roma, sofrimento por pregar o evangelho, prisão ainda que domiciliar. Agora, sabe a preocupação, o sofrimento de Paulo? A prisão na época não era para punir pelo mal praticado, ou para retribuir ou ressocializar, não. A prisão naquela época era uma contenção, aguardando o julgamento, para aguardar o julgamento. E se Paulo fosse condenado como foi, só tinha uma pena. E qual foi a pena imposta a Paulo? A pena capital, a pena de morte. Mas foi fundada uma igreja lá. Escravos, literalmente, e escravos do pecado foram libertos pela palavra de Deus, ministrada por Paulo. Comerciantes, mulheres, servidores públicos. Aí eu pergunto, a carta nos fala de sofrimento de Paulo, mas a igreja de Filipos também passaram por dificuldade naquela época. Será que os escravos ali que aceitaram Jesus não estariam sendo espancados e ameaçados pelos seus patrões pagãos? Será que também os comerciantes estariam sendo ali perseguidos pelos administradores da época, como Paulo foi e Silas? Será que aqueles servidores públicos, carcereiros e outros, também não estariam em sofrimento? E qual foi a preocupação de Paulo aqui? Olha, esse meu sofrimento, que o povo amava Paulo, aquela igreja foi muito generosa com Paulo. Paulo, olha a reflexão de Paulo. O meu sofrimento e o sofrimento daqueles meus queridos irmãos de Filipos, talvez possa levar aqueles irmãos a desanimar da fé, a não crer mais no Senhor Jesus, a querer desistir da fé cristã. Aí Paulo escreve essa carta a eles. Eu sei viver no muito e no pouco. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, siga o barco. Vamos rompendo em fé. Como? Em toda e qualquer circunstância, vamos estar unificados em mente e espírito. Lá em Efésios 1, versículo 27. Vamos, em resumo, tornem-se semelhantes a Cristo. Tornar semelhante a Cristo não é apenas aqui, enquanto eu estou nesse púlpito, a falar dos irmãos, do amor de Deus, consubstanciado na doação do Pai, do seu Filho a nós, ou no momento em que estou sentado neste banco a ouvir uma palavra, um hino, mas é lá durante a audiência que eu presido lá no fórum, durante o meu julgamento, no momento em que recebo um advogado, um promotor, um réu, um condenado por um crime grave, é no momento em que eu faço negócio, no momento em que eu vendo, no momento em que eu compro, no momento em que eu relaciono com a minha esposa, no momento em que eu relaciono com minhas filhas. Ah, mas não é fácil. Não é fácil. Mas esse tornar-se semelhante a Cristo, lá para a igreja de Filipos, para a nossa igreja hoje, é pela capacitação do Espírito Santo de Deus. Que fala fortalecido ou capacitado, né? E Paulo ainda fala da alegria. Mas alegria é diferente de felicidade. Muitas vezes ficamos felizes que recebemos um presente, um elogio, não é isso? Um convite para uma festa, Mas a alegria é no Senhor. Essa alegria no Senhor vai depender da minha intimidade, do meu relacionamento com Cristo. Aí depende se há generosidade,
sendo apresentada a mim, se não há. Independe se é dias bons, se é dias ruins. E lá nessa carta de Filipenses, mais de 10 vezes, né, vem a palavra alegria. Em outra, utilizando outro vocábulo, regozijai-vos. No grego é a palavra chara, né? Então é muito mais do que bem-estar, irmãos. E já encerrando, Paulo afirma, né, que soube viver no muito e no pouco. Rapidamente aqui, irmãos. Existe uma corrente filosófica lá na época, chamada estoicismo. Se os irmãos forem ler lá em Atos 14 ou 17, aquele famoso discurso, que para mim não foi discurso, foi uma verdadeira pregação de Paulo, lá no Areópago, em Atenas, lá diz que os estoicos, eles contendiam com Paulo. Paulo sabia sobre essa filosofia estoica. Paulo era sábio, mas não era seguidor de Sêneca. E essa filosofia, ela nos apresenta aí uma virtude moral, que se não tomarmos cuidado, nós sabemos aí de algumas seitas que foi fundada aí na França e que entrou aqui no Brasil de vento em popa, porque se não prestarmos atenção, falamos que coisa linda, que coisa maravilhosa a ideia desse povo, vamos fazer o bem e tal, vai estar tudo certo e tal. Esse estoicismo, a autoconfiança, ela tinha uma proximidade muito grande com esses estoicos. Por quê, irmãos? Porque no estoicismo, as pessoas se tornam independentes de todas as situações, circunstâncias externas, materialismos, bens terrenos. Bom, mas isso é uma virtude. Mas no estoicismo, eles alcançam isso por mérito próprio, pessoal, por esforço. Aí vem Paulo e diz, não, vou te apresentar aqui um outro conceito de autoconhecimento. Ele fala, eu aprendi, que vem do grego hematon. Isso aqui quer dizer experiência, aprendizado constante. Não é através de uma descoberta filosófica, através de inspiração. Passei meditando, procurei lá um yoga, alguma coisa, e meditação, isso, aquilo, e agora eu estou liberto de todo o materialismo, de questão de bens materiais e de dor. Paulo está dizendo, nada disso. Aprendizado. Não é nada automático. Porque assim, irmãos, meu amor, o Luiz falou uma coisa muito simples lá, então eu vou alegrar, e agora eu vou me sentir fortalecido no Senhor, e tudo está resolvido, eu vou para casa agora. Nada disso, hematon, aprendizado. Paulo está dizendo, aprendidos através do Senhor, através do meu relacionamento com o Senhor. Aí eu estou dizendo, eu sei lidar com as dificuldades, mas também sei lidar com a abundância. Porque tem muitas pessoas que têm tudo, bens materiais, mas não sabem lidar também com a abundância não. A ansiedade continua, por quê? Porque agora a ansiedade é para manter ou para querer mais. E outros têm que lidar com a dificuldade, o não ter. E quer alcançar e alcançar a todo custo. E Paulo está nos ensinando, sou capaz, ou seja, eu sou capaz de fazer todas as coisas naquele que me fortalece. Mas isso é um aprendizado. E que nós possamos continuar cada dia aprendendo do Senhor. Por quê? Porque os recursos de Deus, através dessa cosmovisão cristã, são mais do que suficientes, irmãos, para atender a sua necessidade e a minha necessidade. E Paulo não está preocupado aqui nos seus ensinamentos somente com necessidades materiais, não. Paulo, quando nos ensina aqui, está querendo nos ensinar que Deus atende às nossas necessidades espirituais. Então nós temos aqui, já encerrando, caminhar, sede firmes. Vamos rompendo, mas sabendo que é um aprendizado cada dia. Então vamos olhar para os nossos sofrimentos, para as nossas lutas, para as nossas labutas, mas reconhecer que há um Deus, que esse Deus nos concedeu o seu Filho Jesus Cristo, para morrer por nós, para estar conosco. Deus não nos deixou aqui ao alento, jogado, largado nesse mundo de aflições. Não, Deus quer nos ajudar a caminhar como peregrinos, e nós vamos chegar lá, o alvo, vamos direto para o alvo. Paulo diz, sede firmes, não é fácil, aqui dentro parece tudo fácil, realmente, temos a presença de Deus aqui, mas nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós, todos os dias.
E vai capacitar a cada um dos irmãos, vai capacitar a mim, vai nos dar força, vai nos ensinar, vamos aprender nas lutas. Porque não tem um que diz eu nunca tive, e se não teve, está esperando na esquina, não é? Irmãos, eu quero orar com os irmãos. Se puderem levantar, quero orar para que Deus possa internalizar a cada dia em nossos corações. Que essas lutas, que esses sofrimentos alcançam também a nós. Já alcançou. Muitos estão passando por este momento. E se não alcançou, vai alcançar, vai chegar sim. Mas que nós possamos ser fortalecidos pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós vamos chegar lá, nós vamos caminhar. Sede firmes, como diz o nosso apóstolo Paulo. Quero orar com a igreja. Pai querido, Pai bom, justo e fiel. Por primeiro, somos gratos por estar aqui na Tua casa, Pai. Aprendendo mais de Ti, nessa cosmovisão cristã, bíblica, de que as adversidades alcançam o justo e alcançam o ímpio. Pai, muitas vezes somos como Asaf, lá em Salmo 73, onde no início só vemos o ímpio prosperar, olhamos o ímpio ao nosso lado, com muitos amigos, com saúde, e olhamos para nós, e muitas vezes vemos que somos fiéis a Ti, e aquela promoção não vem, a doença não sara ou demora a ser curada, aquela bênção que o Senhor prometeu muitas vezes não vem. Mas, Pai, que nós possamos ter a paciência de continuar lendo o capítulo 73 de Salmos, e ver que Asaf, lá no final, diz que ele foi na casa do Senhor, ele adentrou na igreja, e ele foi ver que a verdadeira alegria é estar com o Senhor Jesus, que aquela felicidade do mundo, que aquela felicidade do ímpio, do injusto, aquilo, Pai, não é verdadeira alegria no Senhor, que aquela não há esperança, mas nós estamos diante de Ti, e o Senhor vela por nós, o Senhor cuida de nós. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo está sentado à destra do Pai, e Ele intercede por nós como um advogado. Enquanto choramos, enquanto estamos gemendo, enquanto estamos em lutas, sabemos que Jesus Cristo está no céu, intercedendo por nós. Intercedendo principalmente para que nós não venhamos a desanimar, porque Jesus Cristo quer nos receber na glória para viver eternamente com Ele. Mas, Pai, nessa caminhada, há lutas, há sofrimentos aqui na terra, mas aprendemos que também não estamos abandonados aqui, porque há um Espírito Santo de Deus que mora em nossos corações. Mas que esse Espírito Santo de Deus possa nos edificar, sim, Pai, mas que possa nos consolar nos momentos de tristeza, de angústia. Que esse Espírito Santo de Deus possa, Pai, nos dar o ânimo necessário a continuar caminhando como jornada adiante, para que nós possamos cumprir a recomendação do apóstolo Paulo de sermos firmes até o final. Ó Pai querido, acalenta os nossos corações, não deixe que essas adversidades corroem a nossa esperança na vida eterna. Muitos estão a desistir, Pai, deste caminho, muitos estão caídos aí na beira do caminho, porque não tem mais forças. Mas nós sabemos que aquele que nos capacita, que nos fortalece, de onde vem a nossa força? E se a palavra de Deus diz que o Senhor pode nos fortalecer, só fortalece quem está cansado. O fortalecimento é para aqueles que estão desanimados. E se aqui nós estamos desanimados ou cansados, que nós possamos ser alcançados pela força que vem do Senhor. E aquilo que tudo posso, tudo podemos, pelo poder do Santo Deus, não seja apenas a satisfação das nossas necessidades físicas, materiais, mas nós somos carentes, Pai, de crescimento espiritual, que o Senhor possa nos dar, nos capacitar, nos fornecer os recursos necessários para o nosso crescimento espiritual a cada dia. E possamos dizer, ora vem Senhor Jesus, porque estamos firmes até a jornada e até a chegada final na glória. Muito obrigado, papai, é o que te pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja. Glória a Deus. Deus abençoe, evangelista Wilson.